Devemos, logo, saber, então, que Esaú era filho de Isaque e Rebeca, e irmão gêmeo de Jacó, com quem se zangou por este lhe ter usurpado a bênção dada por seu pai. Um dos significados de Esaú é peludo. Foi também chamado de Edom, que significa vermelho e rosado. Esaú nasceu ruivo e peludo, Gênesis 25:25. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Gênesis 25:25. No vídeo abaixo, é explicado a conexão hermenêutica do bode de Daniel 8, com a besta de Apocalipse 17. Ou seja, que o bode per si é um rei, o rei da Grécia, versículo 21. Assim como a besta de Apocalipse 17 per si é um rei, o oitavo rei, versículo 11. Ou seja, é o anticristo manifestado. Outra conexão ocorre quando é dito que um grande chifre do bode, como parte de um todo, é um primeiro rei, versículo 21. O que é chave para compreendermos que as 7 cabeças da besta, como partes de um todo, são 7 reis, versículo 10. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo rei. Portanto, no vídeo abaixo, é explicado o propósito do bode per si ser um rei. O rei da Grécia. E do seu chifre ser também um rei. O primeiro. Ou seja, é uma chave para compreendermos que as 7 cabeças da besta são 7 reis, e que a besta per si é também um rei. O oitavo. E a explicação de Esaú ser peludo inicia na sua ligação com o bode de Daniel 8 que também é peludo, versículo 21. Bode peludo, que por sua vez, possui uma ligação com a besta de Apocalipse 17, como já explicado. Logo, o bode peludo e Esaú peludo estão ligados ao Vaticano, que está personificado na besta. Portanto, a explicação do bode ser peludo está no propósito de conectá-lo ao peludo Esaú. Ou seja, de entender que o bode, como Esaú, figura o mesmo povo opositor ao plano de Deus para a humanidade. Povo este que não é a amada Igreja Católica, mas, sim, o Vaticano. Vaticano que na Idade Média correspondia ao alto clero, que oprimia os servos da Igreja. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso, se chamou o seu nome Edom. Então, disse Jacó, vende-me, hoje, a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer e para, que me servirá logo, a primogenitura? Gênesis 25 do versículo 28 ao 33. Como nada na Bíblia é supérfluo, a palavra Edom, que está associado como codinome de Esaú, deriva da raiz hebraica que significa vermelho ou rosado, e, neste sentido, Esaú está conectado. Novamente, a besta, codinome do anticristo, considerando, pois, que ela possui também a cor vermelha, Apocalipse 17:3. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Gênesis 27 do versículo 39 ao 40.
É figurado que Esaú possui uma espada, bem como ocorre com o cavaleiro do cavalo vermelho de Apocalipse 6. Ocorre ainda que este cavaleiro, do cavalo vermelho, é o rei do Vaticano e cumulativamente, o anticristo, que se manifestará para reinar globalmente com mais 10 reis de vários países, Apocalipse 17. 12. Como o vídeo abaixo explica, detalhadamente. Portanto, a espada conecta novamente Esaú à besta, ou seja, conecta Esaú ao anticristo que cumulativamente é o cavaleiro do cavalo vermelho. Cavaleiro este que possui uma espada, como Esaú também possui uma espada. Então já definido a conexão profética de Esaú com a besta, ou seja, de Esaú com o anticristo, precisamos agora compreender que semelhante à rixa profética entre os atuais representantes de Ismael e Isaque, cujo vídeo abaixo explica detalhadamente, haverá também a perseguição de Esaú a Jacó. Esses personagens aqui, Isaque, Esaú, Jacó, é bom a gente procurar saber o que Deus quer nos falar por meio deles. Porque ele fala por meio desses personagens do Antigo Testamento. Nós sabemos que até Abel, que foi morto por Caim, seu irmão, já lá no passado nós temos uma rixa entre dois irmãos, ou melhor, de Caim contra seu irmão Abel, e aqui está falando também de uma rixa de Esaú contra o seu irmão Jacó, e a consequência disso, que é esse povo de Edom. Nós vamos encontrar lá no Novo Testamento, numa das cartas, que Abel, ainda que morto, ainda fala. Ou seja, as coisas estão todas costuradas na Bíblia, não estão independentes. Esse Esaú, quando a gente vai saber a história dele, ele foi um que rejeitou a bênção que ele havia recebido de ser o primogênito. E ele rejeitou essa bênção e ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas, e Jacó passou a ser o primogênito, a receber bênçãos de primogênito, a receber posição de primogênito. E é importante, isso já nos ajuda a entender o que é primogenitura. Primogenitura não é necessariamente o primeiro que nasce, mas é o que tem a primogenitura, que tem os direitos de primogênito, que tem uma posição primordial em alguma coisa. E antes de abordar a contribuição de Esaú ao anticristo final, devemos entender que os Edomitas, que é o povo originário de Esaú. Edomitas, que significa vermelhos ou rosados, são diferentes dos Ismaelitas, que é o povo originário de Ismael, que, atualmente, estão representados pelos palestinos do Islã. Portanto, no que se refere à rixa profética entre Ismael e Isaque, temos atualmente de um lado os palestinos do Islã, tipificados em Ismael, e do outro lado, temos os judeus sionistas, tipificados em Isaque. Já os edomitas de hoje correspondem ao Vaticano, não aos católicos, como já dito. Ocorre então que, se os palestinos do Islã estão tipificados em Ismael, os judeus sionistas estão tipificados em Isaque, e o anticristo está tipificado em Esaú, os cristãos, por sua vez, estão tipificados em Jacó, até pela perseguição global que irão sofrer da besta com sua estrutura, Apocalipse 13:7. E a estrutura da besta corresponde ao apoio que ela receberá dos 10 reis de vários países, como previsto em Apocalipse 17:12, e consumado em Apocalipse 13:1, além do apoio do segmento que denominamos elite ocultista. Ou seja, são aqueles que veneram os 666, Apocalipse 13:18, e querem estabelecer a nova ordem mundial. E agora foi registrado em vídeo a confirmação daquilo que temos alertado há muitos anos. A conexão Illuminati entre o Vaticano e as grandes elites Illuminati
que governam o mundo pelas sombras, que desejam implementar a nova ordem mundial. Aí você vê o Papa Francisco beijando as mãos do David Rockefeller, um dos maiores representantes de uma das 13 famílias mais poderosas da Terra. Eles controlam o petróleo, controlam economias, eles controlam a parte da música, da indústria da música, Hollywood, eles controlam a parte comercial da nova ordem mundial para implementar um só governo, uma só religião, uma só política, uma só economia mundial. No vídeo você acompanha um evento raríssimo que foi filmado, um encontro que reuniu todas essas grandes dinastias de senhores da terra, os Rockefellers, os Rothschilds, Henry Kissinger, sionistas e globalistas que são testas de ferro para a nova ordem mundial. E aí você acompanha o encontro de Papa Francisco com esses líderes, como eles estão conectados, como eles trabalham para a mesma força, para Baphomet, para esse poder maligno que deseja trazer o governo do anticristo. Aí você vê Henry Kissinger, ele que trabalhou arduamente para implementar a nova ordem mundial, por trás de Obama, por trás de George Bush. Desde 11 de setembro, ele vem tramando nos bastidores com a Comissão Trilateral, com o Conselho de Relações Exteriores, com os Bilderbergs, para implementar a nova ordem mundial, e a começar pelos Estados Unidos, onde ele reside, onde ele tem poder, onde ele tem influência. É incrível como todos eles estão conectados, o poder político, o poder econômico e o poder religioso. Aí você vai vendo o John Rothschild, que representa os banqueiros do mundo, eles que tomaram as riquezas da Grã-Bretanha, tomaram as riquezas da América, eles assaltaram o sistema bancário americano, criaram o Federal Reserve, que é nada mais nada menos do que uma entidade internacional agindo dentro dos Estados Unidos para escravizar aquela nação, para manipular, para puxar as cordas dos seus marionetes ao seu bel prazer. Rothschild, filhos de Nathan Rothschild, aquele que começou com a exploração, a usura, a prática de emprestar dinheiro e assim sequestrar a influência política das nações. Desde os tempos antigos, desde o tempo de Napoleão, a guerra contra a Inglaterra, eles começaram a manipular os resultados das guerras, financiar os dois lados das guerras e promover uma economia mundial única. E aí está, senhores, em vídeo, pela primeira vez, a reunião de toda a elite Illuminati reunida. Como o Apocalipse diz, eles têm o mesmo intento, entregarão todo o seu poder e autoridade à besta.